Você já percebeu como hoje é fácil demais te atingir? Não precisa ser uma tragédia, nem um grande fracasso. Às vezes é só uma mensagem visualizada e não respondida. Um comentário irônico de alguém que você respeita. Uma crítica no momento em que você mais precisava de apoio. E de repente, você passa o dia inteiro carregando aquilo na cabeça. Você cria diálogos imaginários, justificativas, ataques, vinganças silenciosas. Por fora você parece normal. Você trabalha, conversa, posta, responde. Mas por dentro, uma frase de 5 segundos tem poder de sequestrar 5 horas da sua paz. Ninguém fala disso diretamente. Todo mundo diz, não liga, ignora, finge que não se importa. Mas você sabe que é mentira. Você liga, você se importa, você sente. E é exatamente aqui que começa a verdade que ninguém quer encarar. Você não é psicologicamente intocável. Você é acessível demais, penetrável demais, manipulável demais. Nietzsche entenderia isso com uma clareza brutal. Para ele, a maioria das pessoas vive como se fosse uma folha ao vento. Qualquer opinião, qualquer crítica, qualquer olhar torto é capaz de mudar o humor, o rumo do dia, a percepção de si mesmo. Você talvez esteja vivendo exatamente assim, reativo, sempre reagindo ao que o mundo faz, ao que as pessoas dizem, ao que a vida joga em você. E talvez você até se ache forte, porque você aguenta muita coisa, porque você não desmorona na frente dos outros, porque você ainda está de pé. Mas Nietzsche te faria uma pergunta cruel. Aguentar em silêncio é força ou é medo de encarar quem você realmente é? Se você sente que vive muito preso na opinião dos outros, se uma crítica te derruba, se um término, uma rejeição, um fracasso financeiro ainda te assombra meses depois, existe uma verdade desconfortável. A sua mente não é sua. Ela é um campo aberto, vulnerável, exposto. Qualquer um entra. Qualquer coisa te domina. Este vídeo é para você, que está cansado de ser assim. Não é para quem quer continuar vivendo anestesiado. Não é para quem está confortável em ser emocionalmente volátil. É para quem está pronto para se tornar psicologicamente intocável. Não intocável porque nada dói, mas intocável porque nada mais te controla. E Nietzsche não vai te oferecer frases bonitas. Ele vai te ensinar, da forma mais dura possível, a construir um centro interno tão forte que opiniões, rejeições, críticas e até o caos da vida não conseguem mais te governar. Se você está pronto para esse caminho, fica. Porque o que vem a seguir não foi feito para o eu frágil que você protege. Foi feito para a versão de você que ainda não nasceu. A parte sua que não se ajoelha diante de nada. Antes de tudo, a gente precisa entender do que estamos falando. Ser psicologicamente intocável não é virar pedra. Não é fingir que nada atinge. Não é virar um robô indiferente. Nietzsche jamais admiraria alguém que se anestesia. Para ele, isso é covardia, é fuga, é recusa de viver. Ser intocável, na visão dele, é outra coisa. É ser alguém que sente tudo, mas não é dominado por nada. Nietzsche enxergava a vida como um campo de forças. De um lado, forças que tentam te domesticar. Moral pronta, opinião coletiva, religião, cultura, família, medo de ser excluído. Do outro, a força que poderia emergir de você. Vontade própria, critérios próprios, valores próprios. A maioria vive totalmente colonizada pelas forças externas. Pensa o que os outros pensam. Deseja o que os outros desejam. Se sente bem ou mal dependendo do aplauso ou da desaprovação alheia. Uma mente assim é tudo menos intocável. Ela é um brinquedo, um fantoche nas mãos do rebanho, como Nietzsche dizia. E aqui entra a brutalidade do pensamento dele. O indivíduo sempre teve que lutar para não ser esmagado pela tribo. Tribo aqui é tudo que faz você se afastar de si mesmo para ser aceito pelos outros. Ser psicologicamente intocável, em linguagem nietzschiana, é tornar-se um indivíduo tão plenamente afirmado que a tribo já não tem o mesmo poder de te moldar pelo medo, pela culpa ou pela rejeição. Não é que você não veja o que os outros pensam. Você vê, você entende, mas você não se curva automaticamente. Você se torna um centro de gravidade.
Em vez de ser sugado para dentro do campo dos outros, é você que começa a gerar seu próprio campo. Nietzsche sabia que isso era perigoso, porque uma pessoa que não se dobra fácil incomoda. Ela incomoda a família que quer controlar, incomoda o grupo que exige obediência, incomoda o sistema que quer previsibilidade. Um ser psicologicamente intocável, para o mundo comum, é um escândalo silencioso. Não precisa gritar, não precisa bater na mesa. A própria existência dele é um problema. Por isso, esse tipo de mente é rara. E por isso mesmo que se você decidir construir isso em si, você vai pagar um preço. Nietzsche não romantiza. Ele não vai dizer que é simples. Ele vai te avisar. Você vai perder camadas de ilusão. Vai quebrar identidades frágeis. Vai ter que encarar a solidão. Mas em troca você ganha algo que quase ninguém tem. Uma mente que já não se ajoelha diante da aprovação. Uma mente que já não desaba diante da rejeição. Uma mente que, mesmo tremendo, permanece. Se Nietzsche estivesse aqui, sentado na sua frente, olhando para o jeito que você vive, reage, sofre, existem 3 pontos que ele atacaria sem piedade. Você talvez diga, eu não me importo com o que os outros pensam. Mas repara, você muda sua opinião quando sente que vai ser julgado. Você recalcula o que posta com medo de crítica. Você se sente mal quando seus esforços não são reconhecidos. Nietzsche chamaria isso de escravidão. Uma escravidão voluntária, confortável, invisível. Ele diria, enquanto o seu valor depende do olhar do outro, você não existe por conta própria. Você é um reflexo, uma sombra. Ser psicologicamente intocável começa por aqui. Romper com essa economia emocional em que o mundo tem sempre a palavra final sobre quem você é. Você não aguenta ficar desconectado. Não aguenta ficar em silêncio. Não aguenta não ter uma resposta pronta. Qualquer sensação de vazio, de dúvida, de dor, você corre para tapar, com entretenimento, com distração, com dopamina barata. Nietzsche via isso como uma forma sofisticada de covardia. Para ele, o ser humano que não suporta ficar consigo mesmo jamais será forte. Ser psicologicamente intocável envolve isso. Você ser capaz de permanecer em contato com aquilo que te dói, sem fugir imediatamente. É olhar para sua ferida sem colocar band-aid em cima toda hora. É olhar para o seu medo sem apelar para frases prontas de autoajuda. Talvez você culpe sua família, ou o país, ou o governo, ou a ex, ou o chefe, ou a infância. Mas para Nietzsche, nada disso tem o poder de te definir depois que você toma consciência de si. Ele dizia, em outras palavras, enquanto você procura culpados, você se recusa a ser autor. Autor de quê? Da própria vida, das próprias escolhas, do próprio significado. Uma mente que sempre procura responsáveis externos é uma mente eternamente tocável, facilmente manipulável pela culpa, pelo ressentimento, pela vitimização. Nietzsche faria um corte profundo aqui. Ele arrancaria de você a fantasia de que é um coitado especial e colocaria na sua frente uma verdade dura. Ninguém vai te salvar, ou você assume a responsabilidade total pela sua vida. Ou continua sendo um personagem triste na história que os outros escrevem. Esses 3 pontos, aprovação, fuga do desconforto, terceirização, são a base da sua fragilidade. E enquanto eles estiverem ativos, não existe intocabilidade real. Existe só um personagem que finge ser forte enquanto desmorona por dentro. Se você chegou até aqui, é porque uma parte sua já percebeu. Não tem volta. Você não escuta esse tipo de coisa e depois consegue viver como se nada tivesse sido dito. Então vamos ao que interessa. Como na prática você começa a construir essa mente intocável? Não existe fórmula mágica, mas existem princípios. Nietzsche via o sofrimento não como um erro da existência, mas como um motor da transformação. Ele não romantiza a dor, mas também não a trata como algo que precisa ser evitado a qualquer custo. A mente frágil pensa assim, se dói é porque está tudo errado. Se dói é porque eu não mereço. Se dói, eu preciso fugir. A mente que caminha para ser intocável aprende outro idioma. Se dói, tem algo para ser visto.
Se dói, tem algo em mim que está sendo desafiado a crescer. Se dói, não significa que eu estou perdido. Significa que eu estou sendo lapidado. Isso é mais do que frase bonita. É uma postura existencial. A cada rejeição, a cada crítica, a cada queda, você se faz uma pergunta nietzschiana. Como eu posso transformar isso em força, ao invés de transformar em uma história de vítima? Essa pergunta, repetida 100 vezes, muda sua mente. Nietzsche viveu muita coisa sozinho, não por ser antissocial gratuito, mas porque ele entendia que certas verdades não nascem na multidão, nascem no silêncio. Ser psicologicamente intocável exige um treino específico. Permanecer consigo mesmo sem anestesia. Isso significa ficar alguns momentos do dia sem estímulo, sem tela, sem fuga. Deixar a mente falar. Ouvir o que você realmente pensa sobre sua vida, sobre suas escolhas, sobre seus medos. É desconfortável, mas é nesse desconforto que nasce um eixo interno. Enquanto você não suporta ficar só com você, você vai sempre procurar refúgio em outras pessoas, em outras opiniões, em outros mundos. E quem sempre precisa fugir de si, jamais será intocável. Aqui é o ponto em que Nietzsche é implacável. Ele mata Deus no sentido filosófico. Não para destruir espiritualidade, mas para tirar de você a ilusão de que tem alguém lá em cima, organizando tudo para você, dando roteiro, missão, justificativa. Quando não há mais ninguém para culpar, nem para esperar, a única saída é olhar para si e admitir: sou eu, sempre fui eu. Minha vida é a soma das minhas escolhas e das minhas omissões. Responsabilidade radical não é se culpar por tudo, é o oposto. É parar de gastar energia culpando o mundo e usar essa energia para agir, decidir, mudar. Uma mente intocável funciona assim. Em vez de pensar, por que isso aconteceu comigo? Pensa, já aconteceu. E agora? O que eu vou fazer com isso? Essa mudança de pergunta te tira da posição de vítima e te coloca no lugar de criador. E um criador pode cair, pode sofrer, mas ele não fica eternamente deitado. Porque, em algum nível, ele sabe, ninguém vai viver essa história por mim. Você pode estar se perguntando, tá, mas como é, na prática, alguém psicologicamente intocável? Não é um super-herói, não é um ser sem emoção. É alguém que recebe uma crítica e não desaba. Ele examina, aproveita o que serve, descarta o que não serve, segue. É rejeitado, sente a dor, mas não transforma isso em ninguém me ama, não sou suficiente, sou um fracasso. É contrariado, mas não precisa explodir ou se humilhar. Ele consegue permanecer em si, mesmo sob pressão. A presença dessa pessoa é diferente. Não é barulhenta, é firme. É o tipo de gente que, quando entra numa sala, não precisa provar nada. Você sente que ali existe um centro que não é facilmente abalado. Nietzsche chamaria isso de uma forma superior de afirmação da vida. Não é negar o caos, é caminhar dentro dele com um eixo. As pessoas vão te perceber diferente. Algumas vão sentir respeito, outras incômodo, outras inveja silenciosa. Mas você já não está mais disponível para ser governado por nenhum desses olhares. A crítica não te infla, a aprovação não te define, a rejeição não te destrói. E é exatamente isso que te torna psicologicamente intocável. Não é o fim do impacto, é o fim do controle que o impacto tem sobre você. Você pode sentir o golpe, mas a decisão final continua sendo sua. Nietzsche não estaria interessado em saber quantos vídeos você assistiu, quantos livros você leu, quantas frases você decorou. Ele estaria interessado em uma única coisa: o que você vai fazer com aquilo que ouviu. Você tem duas opções agora. A primeira é a mais comum: fechar esse vídeo, voltar para a rotina, talvez até comentar "que vídeo foda", e alguns dias depois continuar reagindo igual a antes, se deixando controlar por opiniões, medos, críticas, rejeições. A segunda é mais silenciosa, mais séria, mais rara. Você decide que a partir de hoje, não importa o quanto demore, você vai trabalhar para construir essa mente intocável. Isso não vai acontecer em uma semana. Não vai acontecer só porque você se inspirou.
Vai acontecer porque a cada dor, a cada desconforto, a cada humilhação, você vai lembrar: eu posso usar isso para me destruir, ou posso usar isso para me tornar mais perigoso. Perigoso no melhor sentido. Perigoso para a mediocridade, para a covardia, para a versão fraca de você mesmo que prefere se esconder. Nietzsche te chamaria para isso. Deixar morrer o você que é facilmente tocado, para nascer o você que já não se ajoelha diante de nada. A pergunta que fica é simples, mas definitiva. Você quer continuar sendo emocionalmente acessível a qualquer um? Ou está pronto para começar, hoje, o processo de se tornar psicologicamente intocável? A resposta não está nesse vídeo. Está no jeito que você vai viver depois de apertar fechar.